Escola Nômade para Mentes Criativas apresenta Rádio Cachola. Cacholeiros e cacholeiras, estamos aqui novamente com a Rádio Cachola, da Escola Nômade para Mentes Criativas. Eu sou o Henrique Scló. Hoje, infelizmente, a Lena não pôde vir, né? Porque talvez ela não quisesse se misturar com as pessoas que a gente vai ter que conversar hoje. E estou recebendo aqui um amigo antigo, o Tula Minassian. Boa, Tula Minassian. Tudo bom, Tula? Tudo bom, muito obrigado pelo convite. Imagina. Muito honrado de poder falar com você, meu amigo Carneirão. A honra é minha. As pessoas devem estar perguntando, você só traz amigo para essa é a ideia. Para fazer o podcast? Eu falei assim, não, é que eu não tenho culpa de ter amigos criativos e eu tenho mais 2 anos de amigo aí. Então vai render assunto. Vai render assunto. Vai render. O Tula, ele é... Como é que você se fala? Você é dono? Como é que está descrito no teu cartão de visita? No meu cartão de visita? Estava escrito Tula Minassian. Tula Minassian. Ele é fundador e sócio da Play, produtor. Da produtora Play It Again, que até quanto tempo atrás era só de som? Até 4 anos atrás, nós estamos falando 2014. Tá, até 2014 era uma produtora só de som, agora é uma produtora de... Som e imagem. Som, imagem, conteúdo, né? Conteúdo. Brand content. Depois de falar Play It Again, qualquer coisa a gente consegue falar aqui. O Tula, a gente fechou um acordo aqui, que me deixou muito feliz. A partir de agora, a Play vai ser o nosso parceiro na gravação do Rádio Cachola. No momento algum nós vamos conseguir fazer melhor do que o Henrique fazia. Não. Vocês estão percebendo que o som já não está tão bom quanto o dos outros. Mas a gente vai tem um software aqui que a gente que é maravilhoso, que corrige qualquer erro de gravação. Tudo. O Tula é gago, né? Para vocês terem uma ideia. Tula, eu chamei você, ao contrário do que as pessoas podem pensar, você não está aqui porque a gente fechou acordo e eu estou te dando uma colher de chá. Sim. Eu convidei você porque você é um cara que viveu a vida toda, pelo menos desde que a gente se conhece, de criatividade. O teu negócio é criatividade, e é o que a gente fala, a Rádio Cachola, a gente fala sobre isso, criatividade, não só a criatividade como uma atividade ou como uma habilidade, mas como uma coisa de impacto, que impacta na vida das pessoas, tanto de quem produz quanto de quem recebe. Né? Esse que é nosso interesse, é falar sobre essas coisas, sobre a gente na Escola Nômade para Mentes Criativas, a gente, nosso conceito é criatividade como ferramenta de autoconhecimento. Então nós vamos ter que falar do passado, né? Do presente não vai dar muito para a gente falar sobre o tema criatividade. Pois é. Presente não temos muitos exemplos. Exato. A não ser a Rádio Cachola. Sim. A não ser os produtos que a Play It Again produz, sem puxar o saco. Ô, Tula, coisa que curiosamente a gente se conhece há muito tempo, mas eu não sei. Qual que é a tua formação? A minha formação é nenhuma. Eu abandonei os estudos na 8ª série, quando foi me dado a opção ou você trabalha ou você estuda. E aí eu preferi trabalhar. Bom armênio aqui, E vamos à vida, entendeu? Então tudo que aconteceu depois faz parte da vida. Tá, e como é que vamos juntar duas coisas. Como que a Play começou e como isso, dessa tua saída da escola, como é que essas duas coisas se conectam? Elas se conectam na Matrix, através do Luiz Guilherme, que é meu primo, e na época eu, como todo moleque rebelde, aos 17 anos de idade, precisava que alguém da família tentasse
encaminhar Você devia ter o uma menino fama por péssima, menino, né? exatamente, por menino não se perder na vida. E o Luiz Guilherme era dono da Matrix, que era a produtora de som super referenciada, e me chamou para ser estagiário. E aí, nesse momento, o bichinho do estúdio de som me pegou colocado como a função era Aspone, que era assessor de porra nenhuma na época, inventado pelo Carlos Chiesa. E o Chiesa falava, lá vem o Aspone, que é o assessor de porra nenhuma. E aí, nesse momento de estúdio, Hoje, mesmo, de o aprendizado... Chiesa, a gente não sabe onde está, e você está aqui numa super produtora. Vai ver, ele está bem mais feliz, né? Nos momentos de hoje. E você é músico? Não sou músico. Não é músico? Não sou músico. Você é homem de negócio. Em algum momento, naqueles confrontos internos da gente, eu falei, como que eu posso ser um produtor musical e não ser músico, né? E eu fui ter aula de piano. E aí eu tive aula de piano durante 5 meses, quando eu percebi que eu ia ser um péssimo músico. E o problema, eu ia criar sérios problemas. Eu vou te falar uma coisa. Piano é fake news. Não é possível tocar piano. Cada mão fazer uma coisa. Sim, sim. E o pé, ainda tem o pé. Aí as pautas são diferentes. Um é clave de sol, outro é clave de fá. Então teu olho tem que olhar para uma. E cada mão. Não, sim. Isso é mentira, isso é Photoshop. E isso era uma coisa que me incomodava muito. Durante muito tempo, nesse crescimento profissional, tinha muito esse questionamento. Não tanto das pessoas, as pessoas perguntavam o que você está perguntando, você é músico, e eu ficava extremamente constrangido de não ser. E aí, no caminhar... Agora você tá rico e você vai, foda-se, né? Não, no caminhar das coisas, quer dizer, eu acho que o melhor de tudo foi eu não ser músico, né? Para eu poder ter crescido profissionalmente e evoluído justamente no interface entre a criação e a realização, porque eu tinha uma isenção muito grande do pedido, né? E no aprendizado da história toda, o músico tem a tendência a levar a criação para o que ele mais gosta. Uma coisa mais artística. Exatamente. Então eu entrava nessa interferência. Você encheu o saco do Exatamente. Eu era o engenheiro de obra feita. O Tula Minassian, o sobrenome é armênio. E não sei se o nosso ouvinte do Rádio Cachola sabe, mas o armênio é meio... né? Tem uma fama meio assim de árabe, de turco e não sei o quê. Não, turco não, né? Porque nos dias de hoje pode até falar do turco. Não é turco da Turquia, né? É aquela coisa politicamente incorreta de chamar qualquer árabe de turco. E você deve conhecer essa piada que é quando um judeu... Eu estou trocando o turco pelo armênio. Pelo armênio. Quando um judeu e um armênio se fazem negócio, quem sai perdendo? Nenhum dos dois. A Receita Federal. Bom, mas você começou na Matrix e depois você saiu da Matrix, deu uma rasteira no primo que te ajudou e fundou com o teu irmão, com o Jorginho, com meu irmão, infelizmente falecido. Faleceu. Mas vocês saíram já direto para Plate Again? Sim, na verdade era um momento em que, tudo bem, a gente era meio que reconhecido como os meninos da Matrix, né? Tinha uma coisa de atendimento na época, que faz bastante tempo, 40 anos. E os meninos da Matrix, e isso, na evolução profissional, já não era mais compatível com a realização, né? E existia, por parte da direção da Matrix, e naquela época também o Luiz Guilherme foi um momento que ele decolou a carreira dele de ator, e ele foi para o Rio, né? Foi fazer as novelas da Globo e tal, e eu e o Jorginho ficamos tocando a produtora no dia a dia. E aí a gente naturalmente busca uma exposição por conta própria. E nesse momento foi que a gente resolveu cortar o cordão umbilical e surgiu a possibilidade, junto com o Roberto Galera e com o Ricardo Galera,
que já tinham a Eram Play. outros meninos. Eram outros meninos. Ah, eles eram já os gêmeos. tinham a Play. A Play já Eles existia. já tinham, a Play existia. A Play existia. E, na verdade, eles estavam sem saber o que fazer com a produtora, porque o Ricardo tinha saído da MPM, ele era produtor de RTV da MPM, e o Roberto, produtor de RTV da DEC. E os dois sempre gostaram muito de som e montaram a produtora, mas a produtora não decolava. E a gente era muito amigo, porque o Jorginho atendia o Roberto Galera na DEC e eu atendia o Ricardo na MPM. E a gente sempre estava junto e tal. E a coisa foi... Mó galera. Exato. Aí foi juntando as coisas e eles falaram, por que vocês não vêm para cá? No momento em que a gente estava nessa decisão de sair da Isso é o Matrix. que? 80 e... A gente fundou a Play em 89. Então isso começou a acontecer em 88 e tal, o movimento Então, de mas você sair, fundou não a Play, sair. mas já existia a Play. A Play já existia, mas ela Com esse oficialmente existia como Play It Again mesmo. E até por conta do filme, que na verdade Então, a isso eu ia história falar, era do Play It Again, não existe, né? Que não existe, que não foi falado. Que é um, né? assim, na verdade é um filme do Woody Allen, Sim. que em português chama Play It Again, Sam, né? Não, era Casablanca, né? Não, o filme do Woody Allen. Ah, o filme do Woody Play It Allen. Again, Sim, Sam, sim, sim. que no Brasil foi como, não sei, procura aí no Google, e não foi dita essa frase, Não né? foi dito. Não Eu foi estava assistindo ontem, inclusive, a mulher do Casablanca fala Play It, Sam, Play Sam. né? E aí só que ficou essa coisa, todo mundo acha. Eu estava falando com a Lena ontem, ela falou, não, essa frase é do filme. Não, não é. Não, ela fala, na verdade, eu acho, pelo que eu lembro, que ela falava Play e depois ela falava Play Sam. Não, ela primeiro fala Play It, Sam, Play... como é que chamava a música? You Must Remember. Ok. Era muito bom esse filme. Até fazer um parênteses, esse filme é muito louco porque virou um clássico, mas foi uma bagunça. Tinha 500 roteiristas, os caras não se acertavam. Vinha pedaço do roteiro de manhã para os caras filmar. Sim. E virou... Não, e tem um paralelo aí, que na mesma época foi quando montaram a Casablanca. Né? A Casablanca, que era a finalizadora da Arlete Chareta e tal. Então ficou o Play It Again e a Casablanca. Seria natural. O que eu entendi é que você não é músico, mas teve, né, a vida toda produtora. Sim. E o teu negócio é outra nota, né? Você cuida de outras notas. Né? Não, muito pelo contrário, porque na verdade a relação com o dinheiro sempre foi um problema para mim, mas tudo bem, isso é um outro assunto. Eu costumo dizer que eu amo dinheiro, mas não sou correspondido. O Tula, o que você acha de ganhar de prêmio, assim, essa coisa que o mercado é meio obcecada, né? Prêmio, que lembra do Mutley, medalha. Sim, medalha. Então, essa coisa nunca me atraiu, o Carneiro, assim, na boa, mesmo na juventude da produção, né, de 25 anos e tal, e a Play acabou ganhando Cannes com o filme do Bona, da Margarina, ganhou com Volkswagen dois vistos o filme do Eugênio Morhalen na categoria automóveis, e sempre... Você não liga, mas você lembra exatamente isso. Não, não, lembro porque faz parte da história, mas assim, não era uma necessidade e sim uma consequência, né? Então foi sempre dessa forma, e isso sempre vinha como a cereja do bolo, né? Você não trabalhava pensando nisso, né? E eu acho que essa é exatamente a diferença de hoje, né? A gente brincou um pouco antes aqui nos bastidores que eu, como atendimento na época, eu tinha que pegar o anúncio e ver o nome da agência do lado para eu poder ir atender a agência que atendia. Hoje não, hoje você tem os releases antes do filme estar no ar, com ficha técnica, com 50 pessoas participando e tal. Então, mudou muito essa importância, exatamente. Mudou muito essa importância e passou a valer salários maiores nas agências, contar que você tem 2 leões, que você tem não sei quantos. No meu caso, sabe que eu perdi a conta
De quantos prêmios eu ganhei. Eu imagino. Não foram muitos, não, é que eu sou ruim de matemática. Dentro desse raciocínio, você como um cara... A Play sempre foi uma produtora de qualidade, né? O trabalho da Play sempre foi reconhecido, não por mim, mas sempre foi reconhecido como produtora de qualidade. Porque acho que a gente trabalhou uma vez só junto. Não. Várias vezes. Falando nessa coisa de prêmio, você prefere assim, uma peça feita na tua produtora, uma merda que ganha um prêmio ou um trabalho do cacete que não ganha um prêmio? O que você prefere fazer? Assim? Com certeza eu prefiro o trabalho que não ganhou o prêmio. Os meus? Não, porque a gente ganhou o prêmio com a Aliança Francesa. Não, eu não fiz a Aliança Francesa. Muitos spots. Era o Rig, mas você estava junto com o Rig. Não estava, não. Só em pensamento. Olha, eu tinha certeza, eu associava que não, você e o por isso Rig que trocavam criação. É por isso que você propôs a parceria? Foi, então agora não. Agora vamos cancelar essa parceria, porque eu tinha certeza que você era o Não, mas na verdade, eu lembrando agora, eu participei. Eu tenho, assim, você está me desmistificando uma coisa que para mim sempre ficou. A gente você sempre achou que eu era. Sim. Não não sou. Não, mas enfim, eu acho que essa coisa... E acho que assim, é um pouco... É sempre o que ficou na gaveta é mais bacana, né? Eu acho que a gente tem outros prazeres dentro do estúdio que não viram job, não viram prêmio, e isso aqui... E agora a gente está mudando esse paradigma que é essa nossa parceria. Você já faz isso, né? Não é que você está começando agora, mas a gente está começando a parceria com a Rádio Cachola e talvez outras parcerias, Sim, fazendo essas coisas que a gente gosta de fazer. Com liberdade. E sem obrigação. Sabe? Eu vou fazer o que eu quiser, vocês não vão poder se meter. Exatamente. E outro tipo, assim, você prefere, como dono da produtora, um trabalho, uma merda, um roteiro de merda que paga super bem, ou um roteiro ótimo que os caras pedem meio até pra você fazer, dá pra fazer uma... Você sabe que mudou bastante essa percepção minha, né? Eu sempre busquei os trabalhos de excelência criativa. E acho que até o próprio crescimento da Play levou muito a isso, porque conforme você vai fazendo, você vai sendo procurado por esses trabalhos e tal. Hoje em dia, no momento de sobrevivência que estamos, eu estou preferindo o trabalho bem pago. Não, inclusive, eu percebi, agora vindo para cá, que quando eu trabalhava em publicidade, há muito tempo atrás, a gente vinha aqui na Play, tinha champanhe, caviar, mulheres disponíveis para gente. Exposição de carros de luxo. Vinha buscar a gente na limusine. Agora a gente chega aqui e não tem nem recepcionista. Nem a gente entra e fala assim, o que eu faço aqui? Não tá fácil para ninguém mesmo. Existe cliente que não é chato? Existe. Eu acho que assim... Morto. Não. A gente tem algumas... A gente construiu algumas relações que são relações bem positivas. Você vai me perguntar quem são e eu não vou lembrar de nenhum cliente que não seja chato, entendeu? Sim. Mas existe. Porque o teu cliente, que você tem 2 clientes, né? É. Em publicidade. Sim. Você tem a agência, a dupla de criação que fez, Sim. e tem o cliente mesmo. Sim. Tem o RTV também, né? Tem o RTV. Atrapalha bastante. Geralmente, eu não digo que o criativo é necessariamente chato, mas muitas vezes é ruim, né? Não, mas... E não entende muito, então te pede uma coisa que... Então, mas nessa parte, se for por aí o chato ou não chato, eu acho que assim, todo o meu exercício como produtor, ele foi muito produtivo no sentido de tentar alcançar o desafio proposto, tá? Então a criação, por mais que as pessoas vejam, puta, o cara é um mala, o cara é um chato, o cara não sabe o que quer, como produtor, isso para mim sempre foi um desafio.
Quer dizer, eu vou chegar no que era uma premissa. Eu preciso agradar esse cara com o trabalho. E não era um agradar, vou enganar o cara. Não, era simplesmente embarcar. Fala a verdade, vai. Não, tô te falando, embarcar na viagem criativa do que cada um estava pedindo. E a gente teve, graças a Deus, eu posso dizer que eu tive o privilégio de trabalhar com os grandes criativos do mercado brasileiro. E tem cada história, gente. Mas essas ficam só nos bastidores. Não, mas você pode falar e não diz de quem é. Não, essa coisa de você tratar bem, né? Assim, faz parte do teu ofício como interface entre a tua produtora e a agência, você tratar bem as pessoas. Sim. Inclusive aquelas pessoas que não merecem ser bem tratadas. Mas a gente teve um momento que era muito crítico, que a gente chegou entre as produtoras de som, na ProSom e tal, a dizer que nós estávamos tão à mercê desta simpatia que já a gente estaria entregando o jornal e o cafezinho pro criativo para puxar o saco dele e ele te dar um trabalho, entendeu? Eu sentia isso de você, né? Mas eu fui bem sim, eu caminhei bem assim a minha vida. Sabe que eu fiquei até surpreso você ter me tratado bem agora, porque como eu não sou mais cliente, eu falei assim, mas... Por que ele está me tratando? Ele está me tratando bem? Eu sempre achei que era por interesse. Viu? Seu teu lado judeu. Então, essa coisa de como aguentar os criativos, né? Onde você descontava a tua raiva, assim? O cara fala uma merda, assim, do teu trabalho. Como é que você descontava a tua raiva? Era dentro do estúdio. Batia na mulher em casa? Não, era dentro do estúdio. Você voltava pra dentro do estúdio e falava, vou provar pra esse cara. O desafio era esse, entendeu? Filho da puta mesmo. Vou provar pro cara que nós vamos fazer o que ele quer e melhor do que ele quer. Sempre foi essa busca, né? Teve um tempo que eu achava que eu tinha criado uma jurisprudência no mercado publicitário de ter sido o único cara que brigou com o Tula. Eu tinha certeza que você ia tocar nesse assunto. Só que depois eu fiquei sabendo que não era bem assim. Que quem era o encrenqueiro era ele, não era eu. Então... você, muitas vezes, você tem que tratar bem, você tem que ser educado, responsável, mas tem horas que, pelo amor de Deus, né? A minha responsabilidade como dono, empresário, sempre foi muito grande nesse sentido. Então, assim, mas a compensação e o retorno, hoje você está aqui, por exemplo, e a gente não se vê há mais de 15 anos, a gente virou amigos que não precisam se ver todos os dias. Graças a Deus. E isso foi... Mas isso aconteceu com um monte de criativos nessa liberdade que a gente tinha de poder se expor e falar o que queria, e goste ou não goste, mas ou só tua criação não tá bacana, ou eu não estou produzindo do jeito que você quer. E isso virava algumas brigas históricas. E o Tula, sim, tem essa referência, mas todos são meus amigos hoje. Tá. Os que não são amigos é porque não deveriam ser mesmo. Eu ouvi dizer, rola no mercado, que um dia você chegou para um redator que falou assim para você, o som da tua produtora tá uma merda. E aí você teve uma reação. Então, se não quiser falar, não precisa falar. Essa coisa que você está usando Você teve uma postura agora que me surpreendeu, porque você fez todo um brainstorm antes, eu te contei coisas espontaneamente, você está usando agora, gravando isso, contra mim. É assim que funciona. Legal, muito legal. Bom você falar agora. Não, mas se você não quiser falar, não tem problema, eu falo. Eu acho que assim, teve algumas histórias. Mas se quiser conta outra. E essas histórias se consolidaram como relações profissionais mesmo. E uma dessas era uma grande agência, um grande criativo, e eu apresentando um trabalho que na época era em cassete, era um spot que a gente tinha feito, e eu dei play no cassete, numa salinha que não tinha menor acústica, não tinha menor... Se hoje as agências não ainda... toca-fitas. Não tem, era um toca-fitas. E o criativo virou e falou, 10 segundos da apresentação, o criativo virou e falou, mas que som é esse? É horrível. No que você está gravando? O que você tem no estúdio e tal? E começou a falar um monte. E eu falei, qual é a sua função, meu amigo? É ser redator? Então redata e eu gravo, eu me responsabilizo pela parte técnica.
E eu passei 2 anos sem trabalhar mais por essa agência. Não, mas é que realmente eu sempre fui assim, né? Assim, tem limite. Você tem que ter uma boa relação com as pessoas. Não é? Sim, Mas sim. tem limite, caralho. Então, assim, você... Não, é aquela coisa, você faz o teu, eu faço o meu, e você diz se gosta e diz se não gosta, entendeu? E, fala, e aí não vai, você acha que tá ruim, não trabalha mais, não chama mais. Sim. Então, na verdade, é na mesma. Então, manda se fuder mesmo. Porque se o cara não gostando não vai trabalhar mais, né? Dá um motivo bom pra ele. Olha só, eu queria te perguntar mais ou menos, assim, não precisa descer muito a detalhes, assim, como é que funciona uma produtora de som? Vamos falar mais de som, Tá. que é o core business. Sim. Então, assim, as pessoas têm curiosidade, né? Não sei se tem, mas assim, a pessoa ouve um negócio no rádio, ouve uma trilha num comercial. Assim, as pessoas não têm ideia de como que isso é... O processo. Qual que é o processo deles. Um pouco do que foi muito importante o meu estágio lá atrás na Matrix, como dentro do estúdio, como assessor de porra nenhuma, foi em algum momento eu ter percebido que eu tinha que ter olhar e ouvidos para tudo que estava acontecendo. Isso me ajudou muito lá na frente, né, dentro desse processo. Então, sempre quando você está à distância, você consegue enxergar isso, né? A gente tem um processo que ele antigamente era muito mais afinado, porque era uma ligação direta com o criativo, né? Então, você tinha as suas percepções, você tinha os seus relacionamentos, e o criativo falava, chama o Tula que ele vai resolver, ou chama o fulano que ele vai resolver. E você ia, sentava, lembrando de General Jardim, da MPM, vamos para a padaria, e na padaria se fazia os spots, se construía os spots dentro de uma viagem criativa e botava para andar, né? Hoje em dia, assim, dentro, tudo bem, voltando ao processo, vai que eu me perdi um pouco, quer dizer, a gente tem uma dinâmica que é, primeiro você ir à agência e apresentar o seu rolo para o RTV, né? E se apresenta, né? ser simpático, você ser uma pessoa querida e tal, Sim. Que não é muito uma coisa que eu me dei bem, né? O Jorginho se dava muito melhor nesse verdade, assunto. Jorginho era mais educado. Jorginho era muito mais educado, muito mais simpático, muito mais agradável, né? E o RTV, em considerando isso, assiste rolo e tudo, leva para a criação, apresenta e ok, te bota para trabalhar dentro da agência. A volta desse trabalho também é um processo alterado nos dias de hoje, e eu acho que é muito por conta da independência criativa de cada um de nós nos dias de hoje, né, do negócio. Você não participa mais de reunião, né? Não? Não. Em hipótese alguma, você é chamado para sugerir ideias. Vai ver que é por isso que está tão bom o nível da propaganda hoje. Então, porque a gente fazia uma criação e produção coletiva. Lógico. Né? E aí você pensava as bobagens que o Tula falou, as inteligências do Carneiro. Para a produtora entender o que ideias diferenciadas, né? Ideias diferenciadas. Hoje houve esse distanciamento todo e ela ficou muito mais burocrática, né? A ponto de eu te dizer que hoje eu recebo, baixa 10% da bateria que ela está muito alto. Baixa 10% do que da bateria, né? Mas enfim, voltando ao processo, hoje você tem um roteiro que chega aqui via RTV, cronograma e ok, tá aí o filme, bota a trilha. Né? Quando você pede para falar com o criativo, dificilmente o criativo está disponível para falar. Eles é muito ocupado. Então, só que a gente construiu as grandes criações da propaganda foram construídas dentro de estúdio e dentro de set de filmagem. Né? Então, assim, é onde as ideias são aprimoradas na espontaneidade. Né? Porque, na verdade, voltando a tua discussão lá com o criativo, a agência entende
de criar e você é um fornecedor. Sim. E mais do que fornecedor, você é um parceiro. Sim, essa parte é que se perdeu. Você não está abaixo Então. da agência. É. Se bobear, às vezes você está acima, mas o ideal é assim, você está... Integrado dentro do processo o criativo. Milor que falava uma coisa assim, é potência contra potência. Não tem essa de... Né? Então, assim, eu vou te falar como que eu gostava de fornecedor em geral. Sim. A gente criava e cada um vê a coisa de um jeito. Não tem como... inclusive você falou que teve um cara que falou assim, faz como tá na minha cabeça. Isso era um briefing. Você sabe como é a trilha, você sabe o que eu tô pensando. Isso. Só ia custar bem mais caro. Exatamente. Né? Fazer um eletro... Então, assim, eu criava, só que assim, eu tenho uma ideia de trilha, eu tenho uma ideia de spot, eu tenho uma ideia de jingle, mas eu não sou músico, eu não sou... Então, assim... Senão a gente grava a gente. Exatamente. Né? Então você chama uma produtora, que se você conseguir que seja uma boa produtora. O que eu achava bom? Eu achava bom só uma coisa. Porque se fizesse igual eu tinha pensado, não precisa da produtora. Sim, exatamente. Se fizesse pior... Esse era um desafio da... Se fizesse pior, nem... Sim, né? sim. Então, assim, eu tinha que ouvir a minha ideia melhor do que eu imaginei. Exatamente. Né? Esse foi o meu maior desafio como produtor sempre, né? Que era o que eu falei agora há pouco. Ou seja, o desafio era eu vou fazer melhor do que você está pensando. Ou não é nem melhor, né? Eu vou agregar, qualidade, lógico. Ou vou agregar, enfim, criatividade no que você está me propondo, né? Lógico. E na época, né, o Carneiro, era uma época de redator. Né? Não era uma época de imagem. Então, eu, assim, na minha cabeça, não sei nem se eu estou certo ou errado, mas para mim tem uma divisão aí que que foi muito marcante na chegada do Marcelo Serpa e da exposição do Marcelo Serpa como direção de arte, e que foi onde a direção de arte ficou mais importante do que o texto. Né? Quer dizer, não foi ele que criou isso. Não. É que para mim a referência ficou... Porque eram muito do caralho, sempre foi muito do caralho, as coisas todas que o Marcelo Serpa fez, né? De bom gosto e tudo e tal. E para mim ficou esse... Para mim, o MAP foi a melhor agência quando ele estava lá, dos para mim também. 10 anos que ele para mim lá. também, para mim também. Então, assim, mas enfim, não ele, talvez eu tenha citado errado, mas quando a direção de arte tomou uma importância maior do que o texto, né? Ela tirou muito da criatividade das produtoras de som, né? Falando especificamente, porque a produtora de som, que as pessoas texto, pensam, né, que é só música, não é texto, né? É texto. Texto e a imagem, só que a gente usa a imagem na cabeça das pessoas. Exatamente, entendeu? Então esse é o grande prazer, esse é o grande Mas eu vou te falar uma coisa, na minha época, nem os redatores gostavam muito de rádio. Porque não dava prêmio. Sim, a gente até tinha dava, essa discussão. Não era aquela coisa. Não, e tinha a brincadeira de que eu não vou poder mostrar na televisão o meu trabalho, porque eu vou chegar em casa e vou falar para minha mulher não vai ouvir o rádio, ela vai ver a televisão. Mãe, né? Minha mãe. Então, assim, só que eu, em particular, sempre adorei fazer rádio. Sim. Aliás, a Rádio Cachola é fruto disso, né? Sim. A Rádio Cachola, vou fazer um compromisso aqui com os nossos 5 ouvintes. 5 ouvintes é bom. Não, mas vai aumentar muito a partir de hoje. Você vai ver o que vai dar de view. Cliques, né? View. A Rádio Cachola nunca vai ser... está gravando em vídeo, mas é só para pôr no YouTube, porque tem umas pessoas que gostam de assistir. Mas a Rádio Cachola é e sempre será rádio. Rádio, ótimo. Pessoas conversando com um microfone bonito, esse aqui que custa mais do que o meu carro. E sabe, e é muito legal. É muito legal. Mas eu acho assim, eu adoro. O Carmen, a minha viagem é muito além, porque assim, as pessoas ficam discutindo, né, o conteúdo na propaganda, ou sei lá, 500 mil coisas. E para mim, assim, tiraram a essência da propaganda, que é a inteligência. Né? Então, a partir do momento que você começou a cumprir ordens, né? Então, para você cumprir ordens, o teu texto pouco importa. Né? Você vai simplesmente dizer o que você quer que eu fale
e vai escrever e boa, você não precisa pensar. É garçom, né? Exatamente. Então, Você sabe que tinha uma época... Eu nunca fui uma boa pessoa. eu também não, viu? Por isso que a gente é amigo. Eu chegava para o atendimento, eu ia na papelaria, comprava um bloquinho de comanda de restaurante de garçom De pedido. E dava para o pessoal do atendimento levar no cliente, né? Sim. Porque você vai lá e fala, o senhor quer o quê? Né? Você pede um filé parmegiana num restaurante, você não pode trazer, o garçom não pode trazer uma lasanha. Sim, né? sim. Então, assim, funcionava assim, o que o cliente queria. O que as pessoas muitas vezes não se davam conta é que o cliente não sabe o que ele quer. Em vez de perguntar para o cliente qual é o seu problema e eu vou te trazer uma solução, pode ser um folheto, pode ser um vídeo, pode ser um rádio, qual é o problema que você quer resolver? Não. Exatamente. Como que funcionava? Eu quero eu quero um comercial, eu quero um folheto, eu quero um... Né? Sim, e aí ele já tinha uma ideia na cabeça e você fala assim, mas não é a mesma história, ele não é especialista. Então, o Steve Jobs tem uma frase que eu adoro, que assim, as pessoas não sabem o que elas querem até que a gente mostre para elas. Exatamente, é isso. Então, essa ideia criativa, o cliente jamais vai ter. Vai ter, exatamente. Então, ele precisa dizer o que ele, né, o problema, e aí você vai se preocupar, né? Eu acho que assim, uma das coisas que você falou em especialista, uma das grandes perdas é que nós não temos mais especialista em nada, né? Então, hoje, até assim, falando de estúdio, de som, você tinha um elemento de extrema importância dentro do estúdio, que era o engenheiro de som. Né? O engenheiro de som era um dos profissionais mais considerados dentro de uma gravação, dentro da estrutura toda. E esse cara tinha um valor diferenciado, porque era ele que, junto com o maestro, formavam uma dupla do que você está criando para eu poder mixar, para eu poder gravar, que som, qual é o microfone, qual é... Hoje em dia, está tudo em plugin. Né? Então, você hoje contrata esses meninos, coitados, que estão aqui pagando mal. Não, né? Eles estão, graças a Deus, eles estão frustrados justamente por estar vivendo numa época que eles não deveriam estar. Tá. Por isso que eles estão aqui. Mas entendeu? Agora porque tudo vai mudar. A partir dessa entrevista na Rádio Cachola, hoje, tudo com a proporção. Parceria que a gente... Não, e com a potência que a Rádio Cachola passa a ter, né? Porque agora vai tomar uma amplitude nacional. Vai. Você não faz ideia do que vai ser isso. Exatamente. Eu falo para eles aqui no dia a dia. Né? Exatamente. Quer ter view, bota o Tula na jogada, entendeu? Exatamente. Não é que eu me ache. Entendeu? Não passou pela minha cabeça. Agora, o mercado tá foda, né? Você, inclusive, é isso que eu queria entrar. Tá tão difícil o mercado, eu não sei se é só por causa disso que você há alguns anos ampliou o espectro, ou porque você falou assim, não, é legal fazer isso independente da grana. Como é que foi o... Não, eu acho que assim, a gente ouviu muito durante esse tempo todo de crise, né, que a crise é que te movimenta para sair, para procurar a zona de desconforto, né, de criar o desconforto. E dentro dessa dificuldade, 4 anos, 5 anos, que a gente está vivendo essa embicada geral de produção, de qualidade, de valores e tal, eu tenho um sítio em Joanópolis, né? E esse sítio eu ia ter que vender ele porque não existia mais o dinheiro do lazer. Né? Em 4 anos, há 4 anos atrás, acabou essa brincadeira, não dá mais para bancar aquela brincadeira lá. E eu falei, não, senhor, isso aqui é minha Vende a produtora. Vende a produtora, mas o sítio não vai vender. E aí me movimentei para fazer o sítio se pagar, né? E não precisar ter arrumar uns escravos. Aí foi no momento em que estava surgindo a coisa dos orgânicos, mas ela não foi pensada estrategicamente, ela muito foi... Eu estou vendo a laranja cair do pé e apodrecer no chão, eu estou vendo a amora cair e ninguém faz nada, e aquilo está ali. E o sangue ali. E o sangue armênio correndo. Eu falei, é isso aqui que vai pagar a conta. Então, você produz o quê lá? E aí virei produtor de orgânicos e tá no 3º ano de produção.
Produzindo tudo. Assim, a gente tem abobrinha, beterraba. A abobrinha, na A verdade, abobrinha não mudou muito. Não, né? mas é muito legal porque depois de um tempo a fichinha veio exatamente que não mudou a função, né? Era produtor de música que lidava com músicos e com criação. Administrar abobrinhas é o seu talento. Eu acho que no fim acaba sendo isso. Entendeu? Mas desculpa, você faz abobrinha. Então, aí tem tudo, legumes, hortifruti e tal, e tem a parte de processados que eu faço junto com a Mônica, que é minha mulher, que tem a parte da Chef Moni dela. E que aí a gente tem pesto processado, tem a geleia de amora, tem uma marca que chama Riacho Doce. Tudo certificado. E vocês vendem aonde? Tudo certificado. Então, tem o meu momento feira, né? Que aí é as coisas que a vida vai te colocando, né? Dentro desse atendimento produtor do mercado publicitário, eu me vi fazendo feira na Praça de Joanópolis, todo sábado, das 7 às 2 horas da tarde. Isso me deu um puta prazer. E eu descobri, na verdade, que era coisa do relacionamento. Que você tem a coisa do cliente que vai lá te procurar sábado, aí quando eu falto na feira, pô, você não veio e tal. Tem todo o... E você fica lá, ô patroa! Teve um momento que eu botei até um megafone e fiz as minhas... Você tem uma produtora, pô, você faz um... Né? E a gente está vendendo para os restaurantes, a gente entrega nos restaurantes vegetarianos. Aqui tem um cadastro de clientes de restaurante e tem o porta a porta, que são as cestas orgânicas entregas diretamente na sua casa. Aliás, um dos compromissos da Rádio Cachola ser gravado não é a Play Again, é que você vai ter que consumir produtos orgânicos e divulgar do Riacho Doce, né? E divulgar pra cacete. Não, olha, eu acho isso sensacional. Sabe, você em um determinado momento, você partir para um caminho, um lugar que você não conhecia, que sim. Sabe? Você já é velho. Sabe? Exatamente. Então... Todo esse... Não, mas tudo isso que você está levantando foram avaliações que eu fiz, entendeu? Né? E sem encontrar, né, os 56 anos sem pensar, sem ser estrategicamente o comércio, vou montar isso, porque não agora... É prazer, né? Acabou sendo um encontro, sim, que eu estou super feliz hoje, né, justamente por ter encontrado um plano B, né, que as pessoas falam, vou plano B, o ano sabático e tal, e a minha mãe virou e falou, Tula, tem a Nossa Senhora do Novo Caminho, reze para Nossa Senhora do Novo Caminho, que ela vai, mas rezei muito, e hoje eu só tenho que agradecer a minha mãe, entendeu? A sua mãe, eu conheci sua mãe, grande figura. Doutora Solange. Doutora Solange, advogada. Né? Advogada, de família. Exatamente. Nunca fez uma separação, ela sempre fez os acordos. Tá. Tá? Eu fui conversar com ela quando eu separei. Jamais teria uma litigiosa. Mas, olha, voltando um pouco, é muito legal isso, de você buscar, né, realmente, porque só quem é velho como você sabe. Sim. Como é difícil fazer isso. Você ainda vai descobrir isso. Vou descobrir isso, apesar de ter a mesma idade, mas eu sou mais jovial. Assim. É evidente isso. Evidente. Ó, gente, compara aí. Só ver a imagem, vejam a imagem. Você, quanto mais velho a gente vai ficando, mais difícil fica a gente fazer essas passagens muito radicais. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu conheço, você conhece muita gente que está fazendo a mesma coisa desde sempre, que chega na cidade e fala, puta merda, tá de saco cheio. Aí não tem outra coisa para fazer, não pode abandonar, não pode fazer nada. E a gente está já numa idade que hoje em dia não é muito, né? Hoje em dia é coisa... Mas mesmo assim, a gente já trabalha há muito tempo e a gente conseguir encontrar uma coisa que parece que a gente, Não, e a própria energia nova, vibrante, entendeu? E assim, até falar de você mesmo. Quanto tempo você abandonou a propaganda e não precisou recorrer a ela mais. Né? Ou ela não te quis mais, né? Não, eu precisei recorrer várias vezes. Enfim, mas você não morreu por causa disso, Não, eu digo que eu já estou curado, inclusive. Então, isso é maravilhoso. E eu acho bom, porque hoje eu faço o que você gosta. Gosto. Quando eu trabalhava, por incrível que pareça, apesar de gostar inicialmente, eu não fazia o que eu gostava. Eu já disse isso num outro Rádio Cachola.
sempre gostei do ofício É. e nunca gostei da profissão. Da profissão, é. É, exatamente. Né? O ofício de criar, o ofício de... É. E eu sempre fui iconoclasta. É. Não tem como você ter um iconoclasta fazendo propaganda. Porque qual que é a função da propaganda? Sim. Criar ícones. Sim, Né? Pegar sim. uma coisa que não tem valor nenhum e fazer as pessoas, né, adorarem. Acreditarem. É. Eu sempre fui iconoclasta, eu quebro tudo. Sim. E eu tenho um problema de autoestima por causa disso, porque eu também não posso ser um ícone, se eu sou iconoclasta. Né? Exatamente. Eu tenho que me destruir também. É um negócio que Não, mas é minha engraçado mulher você é estar psicóloga, falando a isso. psicóloga ajuda a gente. Não, é ótimo, porque, inclusive, é o que eu te falei. Eu bato palma pra Lena, né? Porque... Ah, precisa bater. Lena, não, um beijo pra com você, te certeza. amo. Porque... Não tem mulheres aqui no estúdio. A pessoa está ao teu lado hoje. E você dizer ela é extremamente importante na minha Não, vida. ela é Isso, espetacular. isso não Ela tem... me salvou. Mas vamos o dizer que, assim. o que eu ia te falar é que Eu não vivo às custas dela, que ela faz comida tal, e pesta, essas coisas. Eu não estou nas costas dela, né? Mas, Não, mas de algum jeito você tem que caminhar na vida. exatamente. Não, mas o que eu queria te falar, essa coisa que você falou, e que é totalmente desprovida do ego, né? E eu Fale por você. tenho uma referência. Não, porque assim, não. Tudo bem, todos nós temos um momento da vida que você se acha pra cacete, Sim. né? E você acha que isso é importante pra burro. Mas uma coisa que me marcou muito foi uma cliente que um dia me pegou e falou: Tula, você já percebeu que as portas das agências são todas enormes? Eu falei: eu nunca parei para ver isso. Ela falou: então, olha. E aí depois eu comecei a perceber isso e tal. Eu falei: realmente. Ela falou: então, é para passar o ego dos criativos. Isso visto pelo lado de uma cliente, entendeu? Mas eu, na época que eu trabalhava, eu tinha uma coluna, né, lá na Revista da Criação, que é do Meio Mensagem. Sim. Eu tinha uma coluna de humor. Eu fazia uns textos, Que era geralmente muito legal. Que desancando. foi o momento do PIR, Exatamente. Foi desancando, eu desancava essa coisa do publicitário e às vezes fazia umas frases também falando isso, né? Sim. E eu me lembrei agora de uma que é o cara, o ego dele era tão grande que o id e o superego tiveram que mudar de agência. Né? Sensacional. Porque aí você fica pensando assim, médico, né? Até o médico, eu acho que os caras se acham Deus, então, mas assim, pelo menos o cara eventualmente salva a vida de um. Sim, de outro, mas né? o cara. E se ele fizer uma merda, uma pessoa morre, Sim, né? sim. Nós, a gente pode fazer um comercial terrível e não vai acontecer nada com ele. Então, pô, do cacete. Inclusive, eu vou contar uma coisa. Quando eu reencontrei o Tula, ele falou assim: agora eu sou produtor orgânico. E aí, o que eu entendi? É uma nova nomenclatura. Ele criou um cargo novo aqui na produtora dele, que é um cara que produz as coisas assim, de um jeito mais orgânico. Orgânico. É a nomenclatura do Exatamente. Essa coisa de inventar nomenclatura nova está na moda. Não, os caras. Sabe por que é uma produtora orgânica? Porque tem instrumento musical. Aqui Okay. tem instrumento. Ó, você olha, tem uma guitarra, tem um cavaquinho, tem um banjo. Que já não é uma coisa hoje em dia necessária no estúdio de som. Não é, né? É isso que eu ia te perguntar. Aliás, está aqui na minha fichinha, para não parecer que eu estou sendo oportunista. Você está parecendo o Bial, né? Com essa fichinha. Não, vai dando uma checada. Eu não sei fazer poemas. Eu ia falar disso mesmo, tá aqui o sampler, né? Sim. O sampler acabou um pouco com... Os músicos não gostaram muito, né? Do sampler. Na época, você Na disse? época que... Não, na verdade, sim, né? Porque era uma ferramenta. Eles gostam, na verdade, assim, tudo que for brinquedinho novo, eles adoram. Essa é a verdade. Eu brinco aqui porque é um pouco a diversificação do som puro como então, ele é. Para quem não sabe, né? Não sei se as pessoas estão ouvindo, sabem. O que é o sampler? O sampler a gente pode colocar o Chimba que está aqui do lado para explicar exatamente o que é o sampler. O que é, Chimba? Um instrumento já pré-gravado. O sampler é uma amostra, né? Uma amostra de um cavaquinho gravado e tá no computador. Daí você vai lá, você só pega aquele pedaço e não foi você que gravou, foi outra pessoa. Sim. Tá. Na verdade, com assim. piano, né? Não é com teclado? Não, é qualquer ser? som. Qualquer som. Não, estou né? falando você. É através do teclado. Através do teclado, mas também você pode fazer através da guitarra.
Você toca uma tecla ali e sai um som de prata. Sim. Tá. Então. Uma coisa que eu acho legal é que, não sei se você sabe, mas eu tentei uma época, eu tocar sax. Sim, não sei disso. Então, é igual você piano. Devia ser bom como eu no piano. É igual você piano. Exatamente. Mas era bom para fazer assim, toco sax. Né? Era um charme. Era charme. Até aí você errou, porque o cara certo é o cara do violão, né? Pra pegar as menininhas na rodinha. Então entendi. Lógico, você errou então o instrumento. Você errou o instrumento. Então foi isso que eu fui virgem até os 25. O que eu lembro do sampler é que tinha, no começo, instrumento de sopro, eles não conseguiam reproduzir. Sim. Até que descobriram que o problema era o sopro não é linear, não é isso? Então, assim, para você tocar um instrumento de sopro que pareça instrumento de sopro, você tem que ser que nem um ser humano que, né, que a respiração, a boca se mexe, a vibração do... Assim, tem um ponto que até hoje não chega nisso, é a minha discussão com eles, não chega nunca, entendeu? Chega ou engana na medida em que o maestro ou o compositor que está fazendo tem o conhecimento de como aquele instrumento funciona, né? Para você articular ou no piano ou onde você for usar ele, de acordo com o que ele... Mas de sopro ou não? Sim, mas é ruim do mesmo jeito hoje. É ruim do mesmo jeito. Mesmo? E assim, se hoje... Tudo bem, então eu vou retomar, então, o sax. Na coisa de um naipe de metais e tal, você vai perceber essa diferença brutalmente, entendeu? Porque você não consegue, através de sampler, reproduzir o que... Só que quem está tocando de verdade hoje? Ninguém. É tudo sampler. Mas o sampler, ele é produzido digitalmente ou ele é gravado? Não, ele é gravado, ele é gravado e aí você tem a possibilidade de alterar ele e usar ele dentro da tua composição da forma que você quiser. Você usa um riff dele, por exemplo, entendeu? Tem Sabe como eu explico essa coisa do problema do instrumento de sopro é o seguinte: se você observar a natureza, nada da natureza é igual uma à outra. Sim. Então, os animais, as plantas, nós somos da mesma espécie e tal, mas nós somos completamente diferentes, né? Quando você olha um campo de papoulas, você está vendo milhares de flores, você está olhando aquilo, nossa, que maravilhoso. Sim. Se você pegar no Photoshop uma papoula e reproduzir ela milhares de vezes, você vai olhar assim, que estranho. Né? A beleza está nas pequenas diferenças. Igual vocês então, aqui. Agora, o que eu quero só pontuar nisso que você está falando, que é muito louco, porque, de novo, eu volto para a produção de orgânicos, né? Então, dentro desse aprendizado novo que eu estou vivendo, existe uma nomenclatura que chama eu quero abobrinha padrão, ou eu quero o tomate padrão. Jamais você pode pedir um tomate padrão quando você está tratando de orgânico. Porque se você botar agrotóxico, você vai controlar isso... Sabe o que você fala? Vão sair todos iguais, entendeu? Eu sei. Então você não quer orgânico, você quer comer o convencional, entendeu? Eu sei como é que você tem que fazer. A pessoa chega pra você e fala assim, eu quero um tomate, como é que fala? Padrão. Aí você fala assim, você faz o quê? Ele fala assim, eu como tomate. Então assim, você come tomate e eu produzo tomate. Porra, eu não tinha chegado nessa transferência. Porque a grande, agora falando sério, a grande vantagem de você fazer uma mudança Sim. é porque você vai levar sim. teu conhecimento de alguma forma para o teu outro negócio. Isso que vai enriquecer o teu negócio. E isso, o Carneiro, agora evoluindo, conversando com você, é uma coisa que ela está presente o dia inteiro. Ela está presente o dia inteiro. Sempre foi isso. Não é. Ela está presente em todos os momentos que eu estou lá no campo. Tem toda a informação do dia a dia aqui, que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Quer dizer, com função com... Você já ouviu falar que no fundo, eu não sei se é lenda ou se é verdade. Eu gostaria de acreditar que é verdade. Que os caras botam música clássica para tocar nas videiras e as uvas ficam mais doces. Sim. Você já ouviu falar nisso? Sim. Não, tem a coisa do nascimento, né? Os meus 2 filhos nasceram
porque Porque você fez uma coisa com a tua mulher, né? Não, Não foi você? na sala de parto tocando música clássica. Tá brincando? Sim. Que legal. E tem esse exercício, não eles, Por mas isso tem... que ele é um bom menino. Eu conheci um, né? Você tem quantos Eu filhos? dei sorte, 2, tem o Pedro e o André. Eu conheci o André. Eu falo que o André é o que sai na foto e o Pedro é o que... É um inteligente. Não, é o Brutus, é o Brutus. Então, você sabe que eu tenho um costume que quando eu estou trabalhando, escrevendo, ou fazendo alguma coisa no site, eu faço design também e tal, fone de ouvido, música clássica. Tem alguma coisa nessa vibração aí. Não, mas aí até para falar um pouco, que é a coisa do exercício que eu sempre fiz, e foi depois de um tempo mesmo que eu tive essa percepção, até quando eu comprei o sítio, que foi quando eu montei a palestra O Som do Silêncio, né? Que eu fui para um monte de faculdade falando sobre o som do silêncio, e o aprendizado foi exatamente nessa passagem para o sítio, foi da mudança do som ambiente, né? Então, ou seja, o nada. Você ter um som do silêncio. Sim, grilos. E aí você passa a entender mais racionalmente como é que você preenche o som do silêncio, né? E aí explica um pouco tudo que eu construí na minha vida profissional, que era o que som que eu vou botar aqui para ele gerar uma sensação em você que seja o resultado que você criativo quer ouvir, entendeu? Então, se você partir do som do silêncio, e na palestra eu fazia muito isso. Você pode meter um rock... O cara tá vendendo a palestra também. Não. Tudo bem, mas faz tudo parte, bem, faz tudo parte. Bem. Esse microfone aqui... Faz parte do escambo, né? Não é o escambo. Mas um pouco é isso mesmo. Que reação você quer? E eu sempre tive assim, essa coisa da percepção das várias metrópoles do mundo. Eu sempre me movimentava pelo som delas. É muito louco te falar isso, mas em algum momento isso para mim era muito presente. Sabe o que assim, quer dizer Rádio Cachola? Eu já expliquei isso em outro, mas eu vou explicar para você de novo. A expressão Rádio Cachola é uma das metáforas que eu criei na minha teoria para explicar, né, criatividade e comportamento. Rádio Cachola é nosso cérebro, quando a gente está interessado e focado no assunto, ele começa a, consciente e inconscientemente, buscar informações a respeito daquilo. Então, assim... As mulheres falam muito isso. Fica grávida, ela começa a falar, pô, não sei que tanta mulher grávida e tal. Você compra um carro novo, você acha que só você tem aquele carro. Aí você começou a olhar, é verdade. Não é? É verdade, então, assim, isso é a Rádio Cachola. Depois, quando a gente criou o podcast, falou, é um bom nome Rádio Cachola. Mas esse é o significado. O cérebro tem esse radar relacionado a questões que você tá achando importante, que você quer. O nome ficou melhor do que a teoria, né? Sim, não, a teoria não presta. Eu ia te fazer uma pergunta fundamental, que é mudar a vida de todo mundo, e eu esqueci. Você perdeu a pergunta. Perdi a pergunta. Que era, você estava não falando... Não estava escrito no caderno. Não estava escrito. Ah, não, eu ia te perguntar, você conversa com tuas hortaliças? Opa, é o maior retorno que você tem. Assim, a cada... E é impressionante isso, né, o Carneiro, porque de um dia que você foi dormir para o outro, ela já está diferente, ou já está maior, ou já sofreu ação, né, da temperatura e tal, e tem todo esse carinho. Tanto é que é uma coisa muito bacana assim, esse retorno, porque conhecimento nenhum, né? Do mesmo jeito que eu não sei nada de música, eu não sei nada da agricultura. Então, entendeu? não sabe nada mesmo. Mas assim, assim, e não é só dividindo com você isso mesmo. Porque a minha carreira musical, não sendo música, foi muito abençoada por todo o respeito que eu recebi de todos os músicos que trabalharam comigo, né? Desde o Abujan, Nelson Aires, André Memari. E assim, era uma coisa que hoje eu posso falar com humildade e com simplicidade. Há tempos atrás seria uma puta arrogância metida a besta, mas era uma busca. Eles me escolhiam também para representá-los, né? Isso foi é o que eu digo de bênção mesmo, porque o cara não é músico, o cara
Não é, e eles, eu quero trabalhar com Tula, né? Isso foi muito legal. E está acontecendo. Agora os tomates, Não, está acontecendo abobrinhas querem trabalhar com com os produtores mesmo, né? Porque eu tenho tá. lá no sítio 2, 3 produtores e, na verdade, assim, a transferência deles, quem sabe fazer, quem sabe plantar são eles. Mas, Tula, o quanto vai de insumo, o quanto vai de não sei o que você acha como está caminhando? A pergunta é para mim. E o reconhecimento é assim, não tem preço. E onde você acha que você usa a tua criatividade nesse teu negócio novo aí? Eu Porque acho no que som assim, na verdade, assim, a criatividade está no mexer na forma do negócio, sempre, né? Então, eu sempre tive essa coisa de romper um pouco. Eu sempre fui meio rebelde, né? Então, tudo que você falava, a regra é essa, eu sempre quis mudar a regra. Então, um pouco nesse momento, a coisa da criatividade, ela está trazendo da experiência toda para tem uma forma de fazer, né? Como vai estacar a vagem desse jeito para ela crescer assim, assim. Mas e se a gente fizesse desse jeito? Né? Você acha que você estaria gostando disso que você está fazendo agora se não tivesse esse componente assim de desafios diários que você precisa ter uma ideia? Não, até se eu tivesse encarado, como eu te contei, como uma necessidade para manter o sítio vivo, eu não encarei dessa forma, né? Eu sabia que era, mas eu não encarei dessa forma. Lógico, Então, seria uma obrigação. Puta, eu tenho que fazer isso aqui, dar dinheiro para pagar a conta, para não sei o que lá. E não foi dessa forma. Né? Porque tem uma pesquisa que diz que 80 e tantos % das pessoas no mundo não trabalham no que gostam. Puta, eu sou uma exceção. E essas pessoas, elas têm uma capacidade muito pequena de criar. Porque o processo criativo, você sabe, é uma coisa que demanda esforço, demanda né, mental, desgaste psicológico. Exatamente. Aí você vai fazer isso num negócio que você não gosta. Por isso que eu lembrei de falar isso, porque você está falando assim, por que você está feliz agora? Porque você, apesar de você está resolvendo um outro problema, você encarou assim, putz, isso é legal. E aí você tem condições de, né, pegar a mandioca e de ter essa liberdade de gostar ou não. E uma outra coisa que foi muito importante assim foi porque o trabalho criativo todo, e você sabe que a gente fez a vida inteira, ele é muito cerebral. E na roça é físico, entendeu? Não, mas então, você aos 56 anos de idade, você descobrir que você tem força física, ou você mexer com coisas do teu organismo que estavam quietas. Outra coisa ali, que você mexe fala, muito, que você mexer aqui é merda, né? Isso é pra caramba. É esterco 24 horas por dia. Aqui vamos também, buscar uma tonelada de merda. Entendeu? Vai lá na produtora. Lá tem um estoque grande. Beleza. Mas é isso. O Tula, vou falar pra vocês, o Tula é um cara sensacional. Eu tô falando isso porque ele tá me ajudando aqui. Porque tem a permuta, né? Olha, Acabou as tuas perguntas? Não, é que tem tantas. Eu quero saber tantas coisas de você. Então, a gente estava falando assim, tua vida você viveu, você teve, né, tua vida continua tendo, você criou teus filhos, tudo tendo uma como companhia a criatividade. Né? Você trata isso, faz parte da tua vida. Apesar de você não ser o clássico criativo, você não é o cara que cria a música, que cria, né? Mas isso não tem importância nenhuma, inclusive isso é um mito. As pessoas acharem que o criativo é o publicitário, é o cineasta. Não, todo mundo é criativo. Todo mundo precisa resolver problemas. E se ele consegue resolver de formas inusitadas, né? E todo mundo é criativo numa medida. Né? De você... desde as mínimas coisas, você abre a geladeira e lá, você não sabe, faz um prato, né? Até o cara que inventou, sei lá, o satélite, enfim. Tudo é criatividade. Tem os níveis. Você foi sempre criativo, ninguém tem uma produtora. Aliás, isso é uma coisa. No mercado publicitário brasileiro,
produtora de som tem uma vida útil, Sim. 5 anos. 5 anos. Média. A Play tem mais de 20. 29, faz 30 o ano que 29, vem. 30 ano que vem, continua uma produtora importante. Sim. Né? Tem você e tem o Thomas Roth da Lua Nova. Exatamente, São hoje, os dois. Hoje só as duas produtoras. Porque vocês, obviamente, assim, se vocês não fossem criativos, o que significa ser criativo? Significa a capacidade de se adaptar. Sim, exatamente. Então, assim, mudou muito. E de reciclar também, né? Porque você Exatamente. recicla as tuas ideias. Lógico, mudou muito. Antigamente o cara vivia 50, 60 anos, as coisas no entorno não mudavam nada. Exatamente. Eu trabalhei com máquina de escrever. Então, né? imagina, Você né, gravava em fita cassete. Sim, tá ali os gravadores, olha lá. Né? Em fita meia polegada. Sabe, as mesas de som. Quando eu tinha que fazer mixagem, ficava 5 caras na mesa de som ao mesmo tempo. Que eu te falava do engenheiro de som, né? A importância da equalização. Isso que eu queria te perguntar, que é muito legal. Por que a gente ouve Beatles, Led Zeppelin, e parece que gravaram ontem. Assim, não, masterização nova, né? Não, mas mesmo você pegar a velha, eu não, assim, para pessoas como eu que não são. E aí você ouve Roberto Carlos na Jovem Guarda, você fala assim, puta que pariu, né? Que bosta. Mas é qualidade de equipamento, então, né? De captação. Né? Tem uma coisa muito que é muito louco isso, porque o Ronaldo Moreira, que você conheceu, diretor de excelência, né, e grande guru, o Ronaldo, quando o Spielberg começou a produzir os filmes, começou a entregar os filmes, ele aqui em cima no estúdio, ele virou para mim e falou, Tula, esse cara vai acabar com a minha profissão. Eu falei, como assim? Você tá louco, Ronaldo? Ele falou, Tula, escuta o que eu estou te falando. Daqui 20 anos a gente não precisa mais de locação. A gente só vai precisar de captação. A gente capta e o cenário em volta a gente vai fazer do jeito que quiser. Se você quiser deixar o cara branco, azul, vermelho. E isso aconteceu. É verdade. Isso aconteceu. O que acontece, por exemplo, hoje nós estamos gravando num Neumann. O Neumann hoje é uma raridade. Hoje você pode gravar com qualquer microfone e você vai para os plugins e para os softwares, enfim, e corrige, escolhe o som que você quer. Eu quero um som do Neumann de 1960. Você vai lá e vai botar. Então, e você imagina transpondo isso para o que era, na época dos Beatles, gravar, né, na Abbey Road, lá nos estúdios de Londres, e o Brasil aqui. Se o Brasil hoje está do jeito que está, você imagina há 50 anos Pois atrás. porque isso sempre me espantou isso. É que assim, não é só a qualidade do som, não, é da captação. música. Não, e da música. Não, lógico. Olha o que os caras fazem há 40 anos atrás, você ouve até hoje, você podia ter lançado hoje e tal. Né? Aí eu lembrei de outra coisa. Quando a gente está falando de tocar música clássica para a uva ficar mais doce, tem um artigo no nosso portal da Escola Nômade de um suíço, que ele toca Led Zeppelin para os queijos dele. Mas por enquanto é experiência. Mas ele fica tocando. Ele toca vários. Não, ele toca vários tipos de música. Mas o Led Zeppelin é mais famoso. Assim, sim. muito. Música tem uma coisa. A música é a única coisa que o ser humano fez que não tem contraindicação, ou não é? Exatamente. Não, e que ela não tem. Eu falo que a música, ela imprime, ela te mexe com sentimentos, né? E ela tem uma percepção diferente, a mesma música, para N pessoas que ouvirem ela ao mesmo tempo, né? Não, e a gente também muda, né? Ao longo do tempo. Sim. A mesma música. Exatamente. E é de gatilho de memória. Então, esse o registro de momento. Ela registra momentos, né? Muito mais do que a imagem, por exemplo, né? E você vê, eu vi um vídeo esses dias na internet, um cara que toca... Ele toca, acho que um violão para um burro dele. E o burro encosta assim na cabeça dele e fica roçando enquanto ele toca a música. Sim. Porra, até um burro gosta, né? Por isso que eu começo a entender por que a música hoje tá como tá, né? Os burros também gostam. Porque que essa música hoje? O que essa música brasileira hoje?
Não, Sabe? Você fala, isso aí é saudoso, é saudosismo. Não, e não é só brasileira, viu, Carmen? Porque assim, tempos Não, atrás é. eu tava vendo. Acho que era a entrega A brasileira do tá Grammy. caprichando. A entrega do Grammy, né? Se você for ver, eu tô te falando de 2, 3 anos atrás, e o André entrou no quarto onde eu tava vendo o Grammy e tal. E porra, ele virou e falou, mas é triste isso, né? Eu falei, é triste porque essa é a referência de vocês, né? As referências que eles têm hoje, internacional, você vai falar de quem quer que você fale aí. Dizer, em relação ao que a gente teve tanto de música brasileira como de música internacional, são inquestionáveis. Eu acho que a única né? manifestação que eu tenho percebido que tá de altíssima qualidade hoje são séries. Sim, Né? sim. Mas música, realmente... Eu acho assim, eu escrevi um artigo E recentemente... eu não falando sei, assim, só essa coisa de série, por exemplo, que eu não consigo ver, né? Eu não consigo porque para mim é novela, né? E eu não consigo ver capítulos de coisas. Eu prefiro o longa, Sim. um começo, meio e fim, né? E a atração por séries hoje é uma coisa impressionante. Só que é o seguinte, né? é o que eu falei. Eu escrevi um artigo recentemente falando assim, não vão surgir mais clássicos de nada, nem de música. Por quê? Porque antigamente o cara lançava um disco, lançava um filme, e ele estava meio que numa ilha ali de lançamentos. Sim. E aí tinha aquele impacto. Sim. Aí até você vê um outro filme, ou até ouvir outro disco, né? Então a coisa ia se impregnando em você, né? E o teu clássico. Hoje, assim, pô... É descartável, né? Você quer coisa melhor do que aquele clipe do Childish, como é que ele chama? Que é This is America. This is America. Você sabe Quem qual é? é? Não sei. Gambino, Childish Gambino. Charles Gambino. É uma obra-prima. Vê se tem alguém falando sobre isso. Lançou, sei lá, 6 meses atrás. Sei. Aquilo ali é para ser um clássico. Não vai ser. Por quê? Porque é ruim? Não. Porque tem... Hoje acontece uma coisa, amanhã... Então, assim, não tem mais clássicos. Sim. Né? Então, você ouve... E hoje tem uma coisa. O mundo está muito, assim... grana. Então, você pega artistas antigos... Sim. Que queriam ganhar grana. Sim. Ninguém queima dinheiro. Alguns queimavam. Não, mas era consequência. Mas era, e era assim, contra a cultura. Sim. O rock era um negócio para incomodar os pra outros. incomodar, Hoje ele rock... não então, mas é uma coisa que eu falo, quer dizer, foi a minha vida inteira, a percepção veio depois, mas assim, eu acho que o que me trouxe onde foi nunca ter botado o dinheiro como princípio. Né? Sempre foi o tesão de poder fazer o que eu estou fazendo. E a consequência foi, ser remunerado por isso. Né? E eu acho, cada vez mais eu vejo hoje em todas as relações, primeiro como é que eu vou ganhar dinheiro. Não, tudo. E depois o que eu vou assim. ter que fazer para ganhar dinheiro. Por isso que o mundo está assim. Você vê assim, os millennials, eles, uma das coisas, eles querem mudar o mundo. Sim, então sim. eles criam startups. Então. Ok. É todo mundo em busca de uma mega cena, Sim, né? A história da startup, eu quero uma mega cena. Ele né? quer mudar o mundo, mas se mudar o mundo dele, né? E outra coisa que eu acho curioso é a pasteurização de tudo. Então, assim, antigamente você tinha que se virar para aprender as coisas. Hoje você tem tudo, tem a regrinha para aprender. Sim. Então você pega assim. Desculpem os nossos ouvintes. Eric Clapton. O que eu adoro, o Jimmy Page. Sou fãzaço dele. Esses caras esses e muitos outros aprenderam sozinhos. Sim. Eles compraram a guitarra, né? Exatamente. Compraram a guitarra adolescente, ficava ouvindo no disco e imitando. Sim, Inclusive, eles dizem que mecanicamente é uma merda o jeito que eles tocam. O John Bonham, que é considerado um dos melhores bateristas do mundo, dizem que não dá para ensinar para ninguém como ele tocava, porque é errado. Aí que acontece?
Gênio, Mas é gênio, referência de novo. gênio, né? gênio, cada um tocando do seu jeito. Dizem que o Paul Sim. McCartney, ele não é canhoto, não é isso? Ele foi, porque ele começou a tocar ao contrário, não sei se é verdade isso. Eu não sei disso. Mas ele toca ao contrário, né? É. E hoje, o que acontece? Tem Berkeley, por exemplo. Aí é uma fábrica de Você já- salsicha já- que já toca, sai chancelado, toca né? guitarra. Você já Então, sai assim, chancelado. o cara tem um. Puta, o cara tem uma né? O cara Sim. foda. sim, é. Mas assim, é igual a todos os outros. Mas você sabe onde eu pego isso, Carneiro, é que numa percepção maior, é espontaneidade. O que mais falta para mim no mundo de hoje, e aonde a gente se criou, é a espontaneidade. Então hoje, antes de fazer qualquer coisa, ou de postar, ou de falar, ou de não sei o quê, o cara tem 50 pólices já que automaticamente ligam na cabeça dele, que ele recua Sim. e se segura. Sim, isso E assim, quantas vezes, por que existiu o CONAR lá, né? Porque a gente falava merda pra caralho e botava no ar. Né? E aí, ok, puta, deu. Hoje em dia, a chance de você ter um erro, a não ser erros. tem o politicamente incorreto. Entendeu? Mas qual é a grande. Ninguém tenta nada, né? A grande ideia é a irreverência, a irresponsabilidade. E isso é outra coisa que a gente conversou. A propaganda hoje virou um catálogo. A pesquisa, né? Que na época a gente começou a falar de pesquisa e tal. Hoje Hoje virou a propaganda brasileira um catálogo de música que já existe. Sim, de licenciamento de música. Então o cara vai vender palmito, ele pega uma música. Já tem a categoria de trilhas para palmito. Não. Ou pega uma música que tem a palavra palmito no meio, mas não tem nada a ver, aí ele bota lá. Em inglês também. Então eu fico me dá dor no coração, o David Bowie vendendo coisa, e o Queen, e não sei o que, sabe, fazendo trilha sonora de qualquer coisa, né? E não se cria mais nada. Eu vou até te dizer uma coisa agora que me ocorre, me lembra, é que a espontaneidade criativa, você exercia ela livremente. Hoje, juntando com a história do pensando no dinheiro, a hora que o cara vai compor, ele já compõe falando, bom, onde é que eu vou fazer sucesso com isso aqui, entendeu? Então você já não tem mais, porque as grandes músicas, as grandes composições, elas foram feitas por rebeldia, por liberdade criativa. Sim. E aí, ok, viraram... Lógico, não só música, né? Tudo Então, hoje a Anitta vai produzir alguma coisa, ela já fez aquilo já faz sucesso, pensado exatamente, entendeu? E a pobreza de texto também, né? Eu acho que é uma coisa que a gente está vendo na música hoje brasileira, é uma pobreza de texto, de pensamento... que é pobre. Mas o Chico não é bom. Eu tenho raiva do Chico Buarque. Muita raiva. Porque não é possível alguém ser bom que nem ele. Porque ele é bom. Eu não sei se ele é bom músico tecnicamente, assim. Eu gosto das músicas dele. Ele é um bom pensador. Agora, né? as letras dele, eu quero pegar ele e bater a cabeça dele na parede e ver o que tem lá dentro. Porque assim, o cara é poético. Sim. Tem ideia. As músicas dele tem ideia de construção que muita gente não percebe. Tem uma ideia ali, além da poesia. E um monte, né? Montes. Oh, que raiva. De novo, eu esqueci uma pergunta que eu ia fazer para você. Você me distrai, Tula, porque você... eu lembrei. Assim, não quero cometer uma injustiça com ele, porque eu sou fã dele, o Ben Harper. Quando eu conheci o Ben Harper, eu ouvi o CD, eu nunca tinha ouvido falar nele. Eu estava na FINAC. FINAC tinha aquela coisa de você tem o disco ali, você vai ouvir com fone de ouvido, né? Sim. Rapaz, nunca tinha ouvido falar com ele. Eu ouvi o começo da primeira. Ouvi o começo da segunda. Que é isso, né? Eu comprei o CD, virou trilha sonora da minha vida. Aquele CD que é Will to Live, acho que chama o CD. E virei fã do cara, comecei a comprar os CDs dele. E era assim, ninguém conhecia o Ben Harper.
Ninguém conhecia. De repente ele começou a fazer umas musiquinhas sem vergonha. Aí ele ficou conhecido. Aí ele ficou conhecido. Então, assim, eu não sei se foi proposital. Foi a parte que ele passou na Bahia, né? Que ele teve um tempo. Eu não sei se foi proposital, tipo, que eu tô cansado de fazer coisas que não acho são que é comerciais. Comercial, acho que é comercial mesmo. Deixa eu fazer umas coisinhas que as pessoas gostam. Porque não era comercial. Era muito criativo. Cada música dele era muito diferente, muito criativa e tal. Dava gosto de ouvir, assim, putz, olha o que o cara tá fazendo. Isso que eu não sou, né? Expert de música. É um ouvinte. Aí ele começou a fazer, nunca, sabe, puta, só piora. Então, assim, eu sinto assim, dá a impressão que ele assim, cansou. Tipo assim, não aguento mais, deixa eu fazer umas coisas para ganhar dinheiro. Não sei, posso estar sendo... porque acontece, eu vivo um pouco isso, né? Eu tenho meu trabalho, ele tem eu não sei o que é, também pode ser macumba, mas você não tem lá. uma inquietude quando você começa a fazer a mesmice? Quando você começa eu passo mal. Se repetir, então. Eu também. Eu também. Eu acho que assim, uma das coisas da criatividade, do quanto você evolui com ela ou que ela te mexe, é justamente você ser inquieto. Né? E eu acho que isso não tem como você deixar de ser. Né? A partir do momento que você lida com criação. Pois porque essa função, coisa de você tem como faz parte da gente. Porque aí você começa a ficar introspectivo e começa a ficar mal, né? Você vai ficar depressivo, vai tomar antidepressivo, cara. Eu tô. By the way. Mas não é por causa disso. Não, lógico que não, mas é que você não consegue, a gente tem essa inquietação mesmo. Vocês têm uma ideia de quanto tempo já passou aqui? Quanto? 20. Pô, tu lá, você fala. Então você já acabou, então. É o recorde do nosso rádio. Na verdade, o acordo que a gente tinha feito... Era quantos minutos? Era 1 hora e 5 minutos. Os 15 minutos você não tem como quebrar um galho. Então, vamos ver onde a gente vai compensar. Faz 45 minutos. Vamos ver onde a gente vai compensar. Então, porque custa, né? A gente escolhe um outro Gasta... cara. Lógico. Gasta fita. Energia tá cara. A energia tá cara. Muito bem. Então, antes de terminar, eu quero fazer um pequeno merchandising. Tá. Pra mim, né? Não é pra você, porque você já fez bom. todos. Me deu chance. Já. A gente lançou agora 1 ou 2 semanas atrás, o nosso novo workshop, que é o Repense-se. O Repense-se trata justamente desse novo caminho que a gente está seguindo agora, que é entender a criatividade como uma ferramenta de autoconhecimento. Então, assim, o Repense são 2 módulos. Então, o primeiro é criatividade como ferramenta de autoconhecimento, e o segundo módulo é desbloqueando a mente para a solução de problemas. Ou seja, no primeiro módulo a gente fala do nosso funcionamento, de o cérebro, como ele funciona, por que ele faz, por que a gente bloqueia, enfim, de dentro para fora. O segundo são técnicas dinâmicas assim, para você realmente criar. O que fazer com isso? De fora para dentro. Muito então, assim, esses 2 módulos, a gente vai ser vai começar um depois do outro, né? Segunda e quarta, são 5 cada módulo são 5 aulas de 3 horas. Então segunda e quarta, segunda, e depois outra é quarta, segunda e quarta. Tá. O primeiro, eu acho, não sei, é 26 ou 28 de janeiro. Então, quem estiver interessado, procura lá no site da Escola Nômade para Mentes Criativas, que vale muito a pena. Realmente é muito legal. A gente descobriu que tratar a criatividade como uma coisa inerente ao seu dia a dia. Não, e como muda a vida da gente. Como uma pessoa que trabalha com criatividade tem uma vida diferente. Tem uma vida diferente. Né? Eu acho até porque você deixa de ter pólices, né? Eu acho que você busca e você acostuma, reinvenção e você tem mais possibilidade de lidar com a vida. A vida vai te trazer sempre coisas diferentes, boas, ruins. E se você tiver mais disposição, mais abertura para lidar com as... Ninguém gosta, né? Ninguém gosta mas o teu cérebro já está treinado para isso, você vai ter mais... condições de lidar. Então, Repense-se é o workshop para você repensar sua vida com criatividade. Muito bem, estamos aqui terminando a nossa conversa, graças a Deus.
Não, tinha muita pergunta ainda. Eu não ia um monte de falar. pergunta Então. ainda, mas o que eu queria saber, eu já sei. Mais até do que eu queria saber. Então, assim, agradecer o Tula pela gentileza de aceitar aqui a participação, pela parceria que a gente vai fazer, e espero que a gente realmente consiga pôr em prática um monte de coisa que a gente falou aqui, sabe, de fazer coisas, porque a gente chegou realmente numa idade que a gente não tem mais saco de fazer o que a gente não gosta. E a gente não precisa ter pudor mais. Né? Não. Então, se a gente já não tinha, você sabe só que, vai piorar. Você sabe que velho não usa... Você acha que velho esqueceu como que precisa ligar o pisca-pisca no carro? Não esqueceu, ele tá cagando. Exatamente, é proposital. Né? É proposital, você não tá mais ligando muito porque os outros pensam e tal, né? Então, esse é um bom momento. O que eu queria te agradecer aqui, primeiro é a gente poder ter se reencontrado mesmo. Acho que vai ser muito bacana a nossa parceria, principalmente por conta dessa falta de estímulos intelectuais e de textos e de criatividade. A gente sempre dividiu isso. E eu quero fazer uma homenagem aqui ao Giba Reis, que foi responsável por nossa amizade. Né? Na verdade, foi o Giba Reis que me apresentou a você. Hoje nós estamos aqui, ele está lá bacana, se divertindo com tudo isso, e tenho certeza que ele está presente esse aqui. cara de uma importância tão grande na minha vida. Na minha também. Eu não sei se esse é o 6º ou 7º Rádio Cachola, ele foi citado em pelo menos 3. Ó, que lindo, que lindo. O artigo, o post mais lido disparado do meu site é o que eu escrevi quando ele morreu. Porque realmente ele foi o cara que me entendeu, que não é fácil, e me apoiou, me defendeu. Ele te defendia muito, eu te falei sabe? Isso, ele defendia você muito. E me ensinou, foi um cara que dava até generoso, raiva. Generoso. Hoje a gente atende a conta de IP, que já tem 20 você continua anos. atendendo? Sim. 20 anos e graças ao Giba, o Giba que trouxe a gente eu não me conformo até agora. Eu não tenho como agradecer ele. Então, acho que esse é o momento nunca será o suficiente. Exatamente. As homenagens obrigado, ao Giba. Gibinha. Apesar dele ser pequenininho, as homenagens Gibinha. são e grandes. E o Palmeiras foi Deca campeão. Opa! Só nós é Deca. Então, gente, muito obrigado, cacholeiros e cacholeiras. Esse foi o Rádio Cachola da Escola Nômade para Mentes Criativas. O técnico de som, agradecer o Túlio, agradecer o técnico de som Rafael Temes, conhecido como Chimba. Famoso Chimba. Ele não queria que falasse o Chimba. Mas é o Chimba, por favor, não tire isso na edição. Sem censura. Sem censura. Eu sempre pergunto para a Lena se ela quer fazer mais algum comentário, né, no final, e ela sempre diz que não, então tá tudo certo. Lena, um grande beijo para você também. Um beijo. E que Deus te abençoe por aguentar esse senhor. Abençoe mesmo. A vida é muito melhor com criatividade. Um abraço. Tchau. A Escola Nômade para Mentes Criativas apresentou Rádio Cachola.